Então, um bom dia aí para todo mundo, né? Nessa sexta-feira, estamos praticamente encerrando mais uma semana deste novo mês. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, o trecho do Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 39. E inicia justamente com uma questão. Os fariseus e os mestres da lei chegam até Jesus e colocam uma situação que até certo ponto é provocativa. Por quê? Porque estão acusando Jesus, né, de ensinar de forma errada aos seus discípulos. E o que seria? Eles aqui argumentam que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum com frequência e fazem orações. Mas aí eles fazem a acusação, enquanto que os teus discípulos comem e bebem. Então é um questionamento, né, colocado diante de Jesus em relação à prática dos seus discípulos. Então, se eles dizem que os discípulos de Jesus estão fazendo algo errado, né, porque se supõe que a crítica seja justamente não para um esclarecimento, mas justamente para apontar que Jesus, como mestre, está ensinando de forma errada. Vejam o alcance desta provocação dos fariseus. Então, você está ensinando de forma errada aos seus discípulos. É uma acusação muito grave, né? Porque Jesus é mestre. E qual é o argumento? O argumento é a prática dos discípulos de João Batista e dos discípulos dos fariseus. E qual é a prática deles? Que jejuam com frequência. Enquanto que a lei previa uma vez, né, no ano o jejum, aqui eles jejuam com frequência. Mas qual era o motivo, né, a razão, nesse contexto, para a prática do jejum e dessas orações? Então, vamos retomar qual era o primeiro grupo, o grupo dos discípulos de João Batista. Então, quem eram esses discípulos de João Batista? Aqueles que ouviram, né, João Batista anunciando a chegada do Messias, ou que ele era a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, justamente chamando o povo para uma preparação em vista da chegada do Messias. Então, os discípulos de João Batista jejuavam e faziam muitas orações justamente nessa expectativa, até mesmo naquela convicção de que era o jejum e as suas orações que iriam provocar ou antecipar ou adiantar a chegada do Messias. Então, é importante ter bem presente isso. Para eles, aquilo que eles faziam iria justamente antecipar, provocar a chegada do Messias. Os fariseus fazem jejum, e aí Jesus faz uma crítica até mesmo no início, né, do Evangelho, né, quando ele lembra aquelas três práticas, né, a oração, a esmola e o jejum. Os fariseus faziam jejum para chamarem atenção para si. Então desfiguravam o rosto, ficavam com ar triste, para que todos ficassem sabendo que eles estavam jejuando, ou seja, fazendo uma penitência, né, fazendo um sacrifício. Para quê? Para demonstrar que eram virtuosos, piedosos. Então, o jejum dos fariseus era um teatro. Então, se o jejum dos discípulos de João Batista tinha, vamos dizer assim, né, uma presunção de provocar
a chegada do Messias, os fariseus, quando jejuavam, estavam somente chamando a atenção para si. E aí, Jesus vai dizer que esse jejum não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque o Messias chegou. Por isso essa palavra de Jesus: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então, a pergunta de Jesus, ela vai justamente revelar que a intenção, o objetivo de ambos os grupos, né, os discípulos de João Batista e os fariseus, essa intenção, né, esse objetivo e essa motivação perderam todo o sentido. Isto é, esvaziaram essa prática do jejum. Porque o jejum é uma prática da religião, não só a religião dos judeus, não só o cristianismo, que também incentiva o jejum. Nós temos, como lei da igreja, 2 dias fazer o jejum dentro daquelas condições, de idade e também as próprias condições de saúde, que é a quarta-feira de cinzas, para iniciar o tempo da quaresma, e a sexta-feira da paixão, para fazermos esse sacrifício, essa abstinência, esse esforço de mortificação, para nos unirmos aos sofrimentos de Cristo, que é totalmente um outro motivo, outra razão do nosso jejum. Nós não fazemos jejum para aguardar que o Messias chegue, porque o Messias já veio. E nós não fazemos jejum para atrair atenção para nós. Por isso que Jesus diz: no dia que fizeres o jejum, então lava o teu rosto, perfume a cabeça, para que ninguém veja que você está jejuando. Então, essa questão que os fariseus colocam, acusando Jesus, não tem fundamento, né? Essa prática que eles apontam como se fosse um argumento, para justificar que Jesus estava ensinando de forma errada os seus discípulos, Jesus aqui esclarece, e até certo ponto revela, desmoraliza essa postura, totalmente dissonante. Não, eles fazem o jejum em vista da chegada do Messias, e quando o Messias chega, eles não reconhecem. Então, para que aquele jejum? Então, perdeu totalmente o sentido. Por isso que Jesus vai dizer, como em forma quase como de uma parábola, que ninguém tira o retalho de roupa nova para remendar uma roupa velha. Então, o novo é justamente a chegada do Messias. Então, se o Messias chegou, que é esta nova realidade, como é que vai agora remendar um pano velho, que é justamente essa prática, e muito mais do que a prática, é a intenção e a motivação. Nós devemos distinguir isso, porque o jejum, na sua realidade mais profunda, o jejum na vida do ser humano, nós diríamos assim, além do aspecto espiritual, que o jejum é esse dobrar o nosso orgulho, então é também algo importante para o próprio organismo. Então, se a um determinado tempo nós tínhamos uma motivação espiritual, para nos privarmos de alguns alimentos ou de alguns momentos do alimento, hoje nós temos quase que uma obrigação, até mesmo do ponto de vista médico, quando é preciso, de forma imposta, fazer uma dieta. Então, quantas pessoas hoje estão fazendo jejum todos os dias, ou seja, reduzindo a quantidade de alimentos, não por uma motivação espiritual, porque talvez se tivesse feito isso antes, não teria chegado a uma situação de uma imposição por questões até mesmo de enfermidade. Mas a motivação fundamental é justamente um exercício de privar-se de coisas boas para fortificar-se na privação de coisas ruins. Esse é o motivo fundamental.
Ou seja, quando nós fazemos o jejum, não é simplesmente para passar fome e depois até recuperar o que não comeu durante um dia ou que se privou numa refeição. Não, mas o jejum, ele é um exercício que vai nos dando a convicção, vai nos dando a experiência de que é possível privar-se de coisas ruins, uma vez que nos privamos de coisas boas. O alimento é coisa boa, o alimento é algo necessário para o nosso organismo. Então, se nós fazemos esse exercício, então quanto mais não será frutuoso para a nossa vida nos privarmos de coisas ruins. Então é isso que o jejum, do ponto de vista pedagógico e espiritual, vai nos conduzindo a uma experiência. Então, se um dia eu me privo de uma refeição e vejo que com aquela prática motivada do ponto de vista espiritual, então eu consigo, então aquilo tem que ter uma ressonância nos outros aspectos da minha vida. Então, a tendência para a maledicência, a tendência para o egoísmo e tantas outras coisas, os nossos pecados. Então, se a gente se exercita na privação de coisas boas, então se fortifica também para nos privarmos de coisas ruins. Esta é a finalidade. Mas aqui, no contexto do Evangelho de hoje, é muito claro que a motivação de aguardar o Messias, então não tem mais sentido. Por isso que Jesus diz que é importante estar sintonizado no tempo, é importante ver quais são os sinais. E os sinais é a sua presença. E nessa sua presença nós devemos nos alegrar. Então, desejo a todos um bom e abençoado dia. E invoco as bênçãos de Deus para que estejamos sempre atentos aos sinais dos tempos, para ver essa presença do Senhor e no momento, como a igreja nos orienta para esse nosso exercício, que também saibamos aproveitar. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, até amanhã, se Deus quiser.